Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos resolver o quarto exercício da série de exercícios de movimento harmônico simples envolvendo energia. Bom, e o exercício em questão é o seguinte, ele fala assim: em uma mesa horizontal sem atrito, uma caixa com o lado superior aberto, de massa igual a 5,2 kg, é presa em uma mola ideal, cuja constante é igual a 375 Newton por metro. Tá, então vamos entender aqui a situação. Agora, em vez da gente ter um bloquinho, a gente tem uma caixa. Essa caixa está presa aqui nessa mola de constante K. A superfície aqui é sem atrito. Essa caixa aqui eu representei por Emão, a massa dela, né, com 5,2 kg. Como é sem atrito, a mola ideal, né, a gente pode pensar aqui na energia mecânica se conservando. Beleza. Agora, continuando, ele fala que dentro da caixa há uma pedra de 3,44 kg. E o sistema está oscilando com uma amplitude de 7,5 centímetros. Então, aqui eu tenho uma pedra que eu representei em verde, cuja massa eu representei por Eminho, igual a 3,44 kg. Aqui eu coloquei uma cordinha enrolada aqui nessa pedra, tá? Vocês já vão entender o porquê. E o sistema está oscilando de menos 7,5 centímetros até mais 7,5 centímetros. Então, a situação é essa, né? Ele está aqui oscilando. Aqui nessa posição aqui, né, ele tem uma velocidade v aqui qualquer. E aí é o que ele vai falar. Quando a caixa atinge sua velocidade máxima, ou seja, quando ela passa aqui pela posição de equilíbrio, a pedra é subitamente içada na vertical da caixa sem tocar nela. Por isso que eu coloquei aqui a cordinha, né? Na hora que ela passa aqui pela posição de equilíbrio, eu tenho uma cordinha aqui, em vez de eu deixar que ela está frouxa, eu vou lá e estico e puxo ela. Então, imagine a seguinte situação. Aqui, na hora que ela está se movendo no MHS aqui, na hora que chega aqui, eu estou acompanhando aqui com a minha mão, né? O que eu não consigo desenhar uma mão, sou ruim de desenho. Então, eu estou segurando a minha cordinha, só que sem interferir no movimento, né? Eu só estou com a mão aqui segurando e deixando a cordinha frouxa. Só que na hora que ela chega aqui, na posição de equilíbrio, eu vou lá e puxo. O ato de puxar a cordinha significa o quê aqui nesse nosso sistema? A pedra estava em contato com a caixa, né? E a pedra e a caixa juntas estavam oscilando. Assim que eu faço isso subitamente, né, como no enunciado fala, eu acabo tirando instantaneamente o contato da pedra com a caixa. Então, essa que é a ideia do exercício. E quando ele fala que sem tocar nela, né, então a pedra, na hora que eu só puxo a pedra aqui para cima, em nenhum momento a pedra toca aqui nas laterais da caixa, tá? Porque isso implicaria, né, como eu estou colocando uma força aqui para cima, e se a pedra, né, eu estou retirando a pedra do meu sistema, se a pedra toca na caixa, né, ela vai fazer com que a caixa sofra uma influência ali, né, de colisão, né? Então isso aí influenciaria ali na dinâmica do nosso sistema. Tá? E o que ele pede, né? Ele pede que, então depois que eu tiro a pedra, né, que é a nova situação, ele pede o período e a amplitude. Então, como que a gente pode pensar em resolver esse exercício? Falar, a energia mecânica está se conservando? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que aqui nessa primeira situação, a gente tem uma energia mecânica que eu vou chamar de 1, tá? Vou colocar assim. E aqui nessa segunda situação, né, que é só a transição, né? Essa aqui é a segunda situação. Eu vou ter uma energia mecânica que eu vou chamar de 2. Só que será que a energia mecânica 2 é igual à energia mecânica 1? Então vamos parar para analisar. Essa pedra, ela estava aqui em movimento. Na hora que a pedra e a caixa atingem a velocidade máxima, passando aqui na posição de equilíbrio, a pedra tem velocidade e a caixa também tem velocidade, porque elas estão andando juntas. Logo, a caixa tem energia cinética e a pedra tem energia cinética, né? Uma vez que a energia cinética é dado por massa e velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, se a pedra tem velocidade e eu retiro a pedra do sistema,
o que eu estou retirando do meu sistema? Eu estou tirando uma parte da energia mecânica, que aqui no caso toda energia mecânica é cinética. Então, uma parte dessa energia cinética eu estou retirando do sistema, logo eu estou retirando uma quantidade de energia mecânica. Então, a energia mecânica em 2 ela é a energia mecânica em 1 menos a energia que eu vou chamar de energia da pedra aqui na hora que eu retirei. Então, a gente pode começar a pensar em resolver esse exercício dessa forma. Eu preciso, se eu encontrar energia mecânica em 1, se eu encontrar a energia mecânica a energia da pedra, aqui é a energia cinética, eu encontro a energia mecânica em 2. Uma outra situação possível, e que eu vou explorar no quinto exercício, é se eu tivesse a caixa se movimentando, como a gente está aqui agora, e em vez de eu tirar a pedra na posição de equilíbrio, eu tirasse na amplitude máxima. Essa é uma outra situação e a gente vai fazer exatamente esse exercício nessa nova situação no exercício 5. Tá? Mas, então, como é que eu resolvo esse exercício? Ele pede um período e depois a amplitude. Vamos primeiro calcular o período, tá? Que é mais fácil. Se eu parar para pensar, na hora que eu retiro a pedra, a caixa continua com a velocidade máxima dela e a pedra também continua com a velocidade máxima. Inclusive, quando eu pego a minha mão, né, minha mão estava fazendo isso aqui, ó. Na hora que ela chega aqui, ó, e eu puxo aqui para cima, a pedra ainda ela tem a velocidade que ela tinha antes, ela mantém, porque eu estou só fazendo uma força vertical, mas a componente horizontal permanece a mesma, né? Da velocidade. Então, a pedra, na hora que eu puxo para cima, a pedra tá aqui embaixo, né? Na hora que eu puxo isso aqui para cima, a pedra faz isso, mas eu estou tirando ela do sistema de qualquer forma, tá? E a caixa continua com a velocidade máxima dela. Então, na hora que chega aqui, ó, que eu tirei assim que eu tirei a pedra, essa situação é muito análoga a uma situação em que eu tivesse o início do meu movimento, cuja velocidade inicial fosse a própria velocidade máxima, né? E eu tivesse apenas uma caixa aqui, essa seria uma situação inicial, que eu tenho aqui a minha caixa, essa caixa com velocidade máxima, passando aqui pela origem, né, pela posição de equilíbrio, com a constante K da mola, e eu simplesmente calculo o período como sendo, utilizando, né, a relação do ômega, que é raiz de K sobre M. Tá? Então, eu tenho K, eu tenho a massa, que é a da caixa, e simplesmente calculo o período, e é o que a gente vai fazer. Então, vamos lá, né? Quem que é o período? O período é a mesma coisa do que 2π sobre ômega. E quem que é o ômega? É raiz de K sobre M. Isso aqui é 2π vezes raiz de M sobre K, caso que o ômega está no denominador. Então, o período vai ser igual a 2π vezes a raiz. Quem que é a massa? Só que é só a massa da caixa, né? Que então seria o emão, né? Emão vai ser 5,2 kg dividido pelo K, que é 375 Newton por metro. Então, o período vai ser igual, resolvendo essa conta na calculadora, deu aproximadamente 0,74 segundos. E agora, só para efeito de comparação, qual que era o período, né, que esse oscilador harmônico estava fazendo? Ele era maior ou era menor, né? Então, antes eu tinha, em vez de eu ter emão, o que eu tinha? Eu tinha eminho mais emão, né? Então, aqui o meu numerador aqui, que está dentro da raiz, era maior, né? Então, o período, né, ele era maior também. Então, assim que eu retiro a pedra, o que vai acontecer? A caixa começa a oscilar com um período menor, ou seja, uma frequência maior. Ela estava fazendo isso aqui, e agora ela começa a fazer isso aqui. Só que e a amplitude? Será que permanece a mesma? Tá, essa aqui é a segunda pergunta. A amplitude a gente pode até pensar, né? Porque imagine a seguinte situação. Na hora que eu estou aqui com a pedra, eu tenho uma quantidade de massa maior.
Então, na hora que essa massa tem essa velocidade máxima e ela está indo para lá, ela tem uma certa inércia, né? Isso aqui tudo. Só que quem que freia esse oscilador? Quem que freia essa inércia, vamos dizer assim? É a mola. Só que como eu tenho mais inércia, a mola é a mesma. Então, a força que eu vou exercer será a mesma a cada posição x, né? Porque a mola é dada por K, a força da mola é kx. Então, na hora que eu chego aqui nessa posição de 7,5, eu consigo frear tudo, tá? Só que agora, como eu tenho menos massa aqui, o que a gente pode pensar? Tá, eu tenho menos massa, então a bola vai conseguir frear antes o meu oscilador harmônico. É uma alternativa. Então a ideia é que talvez a amplitude seja um pouquinho menor. Será? Talvez, então o período, né, período diminuiu, ou seja, a frequência ficou maior, mas só que a amplitude ficou um pouco menor. Vamos ver. Aqui, só a título de curiosidade, vamos calcular o período anterior, né? Que é o período na situação 1. Então, vou chamar esse aqui de período 2. Ó. Esse aqui é o período 2. Né? E o período 1 vai ser quem? Vai ser 2π. E agora a raiz de 5,2 mais 3,44, tudo isso é quilogramas, dividido, né, por K, que é 375 Newton por metro. Então, o período 1 era igual a, o período antes era igual a 0,95 segundos. Então agora vamos calcular qual que será a nova amplitude. Bom, deixei anotado aqui em cima, né, o período 1 e o período 2. Tá? Mas o importante é entendermos, né, como que a gente chegou, né, como que a gente chegou não, como que a gente raciocinou para encontrar esses períodos, né? Só para deixar claro, né, quando eu tiro a minha pedra, a velocidade inicial aqui, a velocidade que eu tenho na situação nova, né, da caixa, é a mesma coisa que eu pegar um oscilador harmônico qualquer e esquecer que existia essa pedra anteriormente e assumir que essa velocidade máxima, que é a velocidade inicial do meu sistema, eu tenho um oscilador como se nunca tivesse existido essa pedra. Agora, para a gente calcular a amplitude, o que a gente tem que lembrar? Se a gente está pensando em energia, né? A energia mecânica, ela vai ser dada por meio de K vezes A ao quadrado. Opa, aqui eu tenho a minha amplitude. Tá? Então, a gente consegue, né, sair por aqui, dado que a gente tem K, a gente conhece a amplitude na situação inicial, a gente tem a constante da mola, então a gente consegue calcular a energia mecânica 1. Então, quem que é energia mecânica 1? Eu vou chamar de A1 também. Então, a energia mecânica 1 vai ser igual a quem? A meio de 375 Newton por metro vezes a amplitude 1 ao quadrado, que é 7,5 metros ao quadrado. Opa, metro não, agora tá vendo? Já ia errar, como todo aluno erra essas contas, né? Ele colocou em centímetros, então é 7,5 centímetros. Eu posso escrever 7,5 vezes 10 a menos 2 metros ou 0,075 metros. Isso tudo ao quadrado. Então, a energia mecânica, que é o metro com metro quadrado, fica metro em cima, Newton vezes metro é joule. Tá? Então, energia mecânica em 1 vai ser quem? 1,0546875 joules. Só que agora, né? Qual que é a energia mecânica em 2? Como a gente disse, é só a gente subtrair a energia da pedra. Então, a energia que a pedra tinha era uma energia cinética. Então, em vez de eu colocar a energia da pedra, eu vou colocar K da pedra, tá? Força cinética, K da pedra, K maiúsculo, tá? Para não confundir com o K da mola. Então, vai ser igual a meio da massa da pedra vezes a velocidade máxima ali ao quadrado. Máxima ao quadrado. Tá? Só que agora, quem que é a velocidade máxima
Então, a velocidade máxima a gente vai ter que ainda encontrar. Na situação 1, através da situação 1, como a energia mecânica é constante, né, dado por esse valor aqui, ó, então a gente vamos escrever a energia mecânica em termos de energia cinética mais energia potencial e igualar a esse valor aqui encontrado. Tá? Então, deixa isso aqui um pouquinho de lado por enquanto, né, e aí depois a gente resolve. Então, então a gente vai falar o seguinte, né, ó, que a energia mecânica em 1 vai ser igual a meio de K vezes x ao quadrado, ou seja, energia potencial da mola, mais meio de, aqui é emão mais eminho, vezes velocidade ao quadrado. Tá? Isso tudo é igual, né, a meio de K ao quadrado. Só que aqui, agora vamos analisar aqui na situação de equilíbrio, né? Que a gente tem a velocidade máxima. Aqui a energia potencial é nula, né? Então, para colocar aqui, ó, para x igual a zero, temos energia mecânica em 1 é igual a somente energia cinética, só que a velocidade aqui, em vez de ser um v qualquer, é a velocidade máxima. Meio de 5,2 mais 3,44, né, quilogramas, vezes aqui a velocidade máxima ao quadrado, que é o nosso interesse. E isso tudo é igual à energia mecânica 1, que é igual a 1,0546,875 joules. Tá? Então, na hora que eu jogo aqui na calculadora, né, extraio a raiz aqui e encontro a velocidade máxima, que é dada por 0,494 metros por segundo. Então, agora que a gente já sabe a velocidade máxima, né, eu vou pegar esse valor aqui, substituir aqui e encontrar a energia cinética da pedra, subtrair da energia mecânica 1 e encontrar a energia mecânica em 2. Então, cada pedra vai ser igual a meio vezes a massinha dela, que é 3,44, vezes a velocidade máxima, que é de 0,494 metros por segundo, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, cada pedra é igual a 0,41992 joules. Eu poderia evitar ficar fazendo essas contas, tá? E excluir algumas coisas de forma direta, tá? Eu já poderia pegar isso aqui, jogar depois na equação, cancelar o meio com o meio, enfim. Estou fazendo assim só para a gente fazer o comparativo, né? Por exemplo, a energia mecânica total era desse valor aqui. A energia mecânica, a energia cinética que a pedra tinha aqui nessa situação era praticamente ali 40%, né, da energia do sistema, né? Sendo que o resto, os outros 60% está na caixa, né? Então, só para a gente ter essa noção do que está acontecendo. Então, agora eu vou calcular a energia mecânica em 2. Vai ser quem? Vai ser energia mecânica em 1 menos o K da pedra, tá? Eu não vou escrever os valores, só vou colocar direto aqui. Energia mecânica em 2, então vai ser igual a 0,65 joules. Então, agora de posse do valor ali da energia mecânica em 2, eu posso reescrever o seguinte. Energia mecânica em 2 é igual a 0,635 joules. E energia mecânica em 2 nada mais é do que meio de K vezes A2 agora, A2 ao quadrado, né? É que ali eu coloquei a linha, né? Então, deixa eu colocar a linha aqui, eu vou colocar A2. Confundi. A2
ao quadrado. K eu tenho, né? Só igualar as coisas. Então vai ficar 0,635 vezes 2 joules é igual ao K, que é 375 Newton por metro, vezes A2 ao quadrado. Né? Passando isso aqui dividindo, tirando a raiz, a gente chega que o A2 é igual a 0,058 metros. Ou seja, 5, até colocar aqui, né? 5,8 centímetros, para efeito de comparação. Então, olha que interessante, né? Porque o exercício pediu o período e a amplitude exatamente para a gente poder comparar uma coisa com a outra. Né? Então, a amplitude ela era de 7,5 e ela ficou 5,8, ou seja, a amplitude diminuiu. Então, agora, em vez de eu ficar daqui para cá, eu vou ter um movimento um pouquinho mais curto, só que o período era de 0,95, foi para 0,74, o período também diminuiu. O que significa o período diminuir? A frequência aumentar, né? Então, é como se o movimento ficasse mais rápido, né? Então, ele fica mais... a frequência dele é maior, né? Então, eu tenho que a amplitude diminuiu, o movimento é mais curtinho, só que ao mesmo tempo ele ocorre de forma mais rápida, mas com uma frequência maior. Tá? Então, eu tirei a energia cinética do meu sistema, a amplitude diminui, porque né, a energia total do sistema envolve a amplitude. Né? Então, se eu diminuir a energia, a amplitude tem que diminuir. E o período né, tem a ver com a massa e com a constante da mola. A constante da mola não mudou, mas a massa diminuiu. Então, o período também diminui de forma com que a frequência fique maior. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem esse vídeo. E no próximo a gente vai fazer com a pedra saindo na amplitude máxima. Até mais!